Olá, bom dia. No Brasil morrem 32 pessoas por dia por suicídio. E esses números já chegaram a crescer mais de 60% nos últimos anos no Brasil. Mas por que isso acontece? O que pode ser feito para evitar? Por isso está sendo realizada a campanha Setembro Amarelo para chamar a atenção das pessoas para esse assunto. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar comigo sobre isso é o Dr. Rui Cruz, que é diretor do Hospital Nina Rodrigues. Bom dia, Dr. Rui. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer. 32 pessoas por dia, eu fico assustada com esse número. É muita gente para um dia só, né? E às vezes a gente não tem nem noção disso. É verdade, nós não esperamos que as pessoas tentem contra a sua própria vida, né? Principalmente porque o que a gente mais tem de prazer é de viver. É de viver, é verdade. Então, é mais precioso, né? Isso. Então, infelizmente, nós temos esse índice que está cada vez mais aumentando e a gente sabe que a melhor forma de prevenir é educar, porque 90% desses casos podem ser evitados se tiver um trabalho voluntário e também um trabalho feito por profissionais habilitados. Essa campanha agora do Setembro Amarelo, ela chama muita atenção, porque por muito tempo esse foi um assunto considerado tabu. Por exemplo, a grande mídia preferia calar, achava que isso era uma coisa muito particular, muito da família e que poderia de alguma forma estar invadindo a privacidade. Mas hoje o pensamento é o contrário, né? É o contrário, na verdade o preconceito sobre o tema dentro da mídia vem de muitos séculos, desde 1774, quando foi lançada uma obra, um romance, e contava a história de um adolescente, Werther, né? Que ele se apaixonou e não tinha condição de ter esse amor. Esse amor era por... o nome da moça, se eu não estiver enganado aqui, é Charlotte. E ele mesmo tendo brigas, mesmo tendo uma relação conflituosa com ela, ele acabou se matando. Essa obra, ela acabou de certa forma sendo proibida durante muito tempo, porque se achava que através do conhecimento do suicídio as pessoas poderiam utilizar como gatilho e cometer vários outros suicídios. Infelizmente, tem esse pensamento. Hoje em dia não. Hoje em dia a mídia tem que entender que ela tem o seu papel fundamental, mas tem que preservar também, né, vamos assim colocar, a intimidade dessas pessoas. Por exemplo, não é adequado você colocar uma imagem de uma pessoa após ter cometido um suicídio. Querendo ou não, isso daí é uma mensagem negativa. Dentro da campanha do Setembro Amarelo, a gente foca as questões positivas, a valorização da vida, exatamente como forma de evitar. E não a banalização da coisa. Não a banalização da coisa. Por exemplo, aquelas imagens de pessoas que se enforcam ali enforcada, que é uma imagem que choca demais. Né? Choca e assim quebra a ideia da mídia enquanto função social, né? Eu posso aqui colocar que tem, as pessoas estudiosos colocam que a mídia tem um papel de papageno. Papageno é a função dela de situações de crise de suicídio, por exemplo, colocar, tem uma citação de uma ópera de Mozart que fala sobre a flauta mágica. Dentro da passagem tem uma pessoa que tenta suicídio e três espíritos, no caso representado por pessoas, acabam ajudando essa pessoa, esse ator, né, a não se suicidar e encontrar outros valores da vida. Então a mídia ela tem que fazer esse papel de prevenção, unir esse papel de prevenção para que a gente possa falar desse tabu, mas de maneira sem banalizar e sem tornar aquilo dali algo desrespeitoso. Né? Então, se eu falar que 90%, são né? evitáveis. 90% são evitáveis. O que está faltando, então? É a gente perceber os sinais, é a gente cuidar mais do nosso doente, vamos dizer assim. O que está faltando para a gente, para que esses 90% sejam mesmo evitados? Se a gente levar em consideração que essas pessoas que tentam suicídio, elas muitas das vezes são pessoas que não estão dentro do serviço de saúde, mesmo que a gente sabe que os índices dizem que a maioria tem transtorno mental ou histórico de uso abusivo de droga, é bom a gente lembrar desses sinais. Quais são os sinais? Isolamento social, perdas, principalmente afetivas com seus companheiros, emprego, uso abusivo de álcool, ou então doenças terminais. Então são sinais que a gente tem que observar. Então o nosso papel seria... São muito tênues também, são né? amplos, querendo ou não, mas tem algumas frases que são comuns dessas pessoas. Eu não vejo mais sentido na vida,
é melhor se eu não estivesse aqui, as pessoas estariam muito mais felizes. Então são sinais, são meios que a gente poderia estar mapeando e de certa forma estar orientando a buscar a assistência devida. Dizem que o suicida ele sempre dá um sinal, ele sempre diz o que ele está pretendendo fazer. É uma forma de chamar a atenção também, de dizer, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda, eu vou fazer isso. Normalmente quem diz faz. Exatamente, a gente pensa assim. E quem tenta, muitas vezes acaba conseguindo, né? Então assim, chamar a atenção também é um sintoma que a gente pode colocar dentro da tentativa que a pessoa precisa fazer uma intervenção, né? Agora assim, é complicado a gente colocar isso, como a gente iniciou a fala, da valorização da vida, porque muitas das vezes as pessoas não dão importância quando as pessoas tentam. E na maioria das vezes essas tentativas devem haver uma intervenção. Existe uma portaria ministerial que ela coloca que tem que ser notificado esses casos para a vigilância sanitária. Da tentativa? Da tentativa de suicídio. Porque o que essa portaria 1271 de 2014 coloca? Assim como há os casos de abuso sexual, os casos de violência contra o idoso, a notificação da tentativa de suicídio abre a possibilidade de fazer intervenções na área da saúde. Agora, sim, é interessante a gente colocar que essa intervenção é encaminhar para os serviços de saúde mental, CAPES, NASF, para profissionais que existem, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, para que possam fazer esse acompanhamento não só desse indivíduo, e também da sua família. Mas aí entra a questão do preconceito, não entra? Entra. É uma coisa atrapalhando a outra. Eu não quero expor que meu filho está doente, Isso. Eu não quero dizer para ninguém. Às vezes a gente não quer nem contar para o resto da família, né? É verdade, mas o resto da família muitas das vezes tem um histórico também, que é algo que tem que ser levado em consideração. E sempre quando acontece um suicídio ou a tentativa, a gente percebe que há uma desestruturação familiar. Então, o que a gente tem que perceber é que essa família precisa de um acompanhamento. A família toda? Toda precisa de um acompanhamento. E então a gente precisa chamar todos os atores sociais para participar. No caso, a escola, no caso, a igreja, a associação, porque assim, é impressionante. Aqui nos casos do Maranhão, onde tem de agosto do ano passado a agosto desse ano, 46 pessoas cometeram suicídio. Se a gente for olhar a região de São Luís, os bairros são variados. Nós temos casos do Calhau, do Alto do Calhau, do São Francisco. Em qualquer lugar, ninguém está imune a essa situação, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto delicado no dia de hoje. Um minutinho só, eu volto logo. Já voltamos aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre o Setembro Amarelo. E uma coisa que me chamou a atenção nesses dados que o Dr. Rui me passou, de agosto do ano passado até agosto desse ano, houveram 46 suicídios em São Luís. E o que me chamou a atenção foi o caso de enforcamentos, 83%, quer dizer, 38% desses 46%. A escolha da forma do suicídio, ela também diz alguma coisa sobre esse problema? Sim. Se a gente for levar em consideração que, dentro das estatísticas, homens tentam mais do que homens conseguem mais do que as mulheres, né? É um ato, o enforcamento, de certa forma, algo muito preciso, muito forte. Existe um peso, né? Querendo ou não, é o próprio peso. Mas é bom lembrar que esses dados eles são da Secretaria de Segurança Pública, tendo o levantamento que tem diário, né, de homicídios e de mortes ocorridas. A gente pode aqui ressaltar que esse mês de setembro, que não está nesse levantamento, já houveram 3 casos já também de suicídio. Em agosto a gente teve 7, né? 7. E agora a gente já está com 3. Teve um mês no ano passado que nós tivemos 9 suicídios. E aí é bom lembrar que esse período de suicídio, o índice aumenta, pelo menos os dados estatísticos, e aqui no Maranhão também, aqui na grande região de São Luís, os dados, eles são da Secretaria de Segurança Pública e falam da região metropolitana de São Luís. Então entra São Luís, Ribamar, Raposa, Passo do Miá. A maioria desses suicídios
que ocorreram são 65%, 30 casos foram aqui em São Luís e apenas um caso na Raposa, 2 casos em Passo e 13 em Ribamar. Teve um mês que nós tivemos 9 casos e, se eu não estiver enganado, esses casos ocorreram no mês de dezembro, que é o que a estatística coloca com maior incidência. Dezembro? Dezembro e janeiro. Por quê? Por quê? Porque é período de Natal e Ano Novo e as pessoas acabam nesse período, tem a questão afetiva e a questão do planejamento do que foi feito no ano anterior, nesse ano que passou, um balanço geral dos anos anteriores, e a pessoa projeta para o futuro e muitas das vezes essa projeção ela não consegue concluir. Então a gente encontrou no período do dia 26 até o dia 31 um número grande de pessoas que cometeram suicídio. Qual o papel da depressão nessa situação toda? A depressão é um dos maiores indicativos para o suicídio, além, claro, de outros transtornos mentais, como o uso abusivo, especificamente de álcool. É bom lembrar que as pessoas não valorizam muito a depressão, mas... É verdade, não dão importância, não dão importância. Mas, se a gente for levar em consideração, é a doença do século, né? Se a gente for levar em consideração o número de pessoas que passam por sofrimento psíquico é tão grande e sem assistência devida. Muitas das bases é em cima da medicação, achando que a medicação vai resolver o problema. E muitas das vezes não, que precisa ocorrer uma intervenção mesmo, emocional, um tratamento psicológico e na mudança da qualidade de vida. É uma atenção, não uma medicação, né? Mas eu já li um dado interessante que a medicação, de alguma forma, ela pode também ser um fator de indução, vamos dizer assim, ao suicídio. Na medida em que as doses são alteradas aleatoriamente pelo próprio paciente, isso de alguma forma pode dar um desequilíbrio também, que pode levar... Isso procede? A automedicação, sim. Se a gente for levar em consideração que as pessoas utilizam como se fosse um alquimista o seu próprio organismo, né? Aumentando e diminuindo, sem acompanhamento, porque a medicação nada mais é do que uma bengala. Ela ajuda a pessoa a caminhar, contudo ela não faz o seu papel dela caminhar sozinha. E só quem pode fazer essas alterações na medicação é o profissional habilitado. Só que não existe um acompanhamento correto. Às vezes nem é o profissional habilitado que está passando essa medicação. A gente sabe que a maioria dos números dos psicotrópicos não são passados pelo psiquiatra, e sim por outros profissionais da área médica por causa do preconceito, como já foi mencionado aqui. Existe um perfil do suicida, vamos dizer assim, a faixa etária de tal a tal, ele tem um perfil assim já definido? Olha, aqui, por incrível que pareça, nos dados que foram levantados, a grande parte, 39 casos, são homens, apenas 7 são mulheres. Chega a ser uma proporção de 85 para 15 mulheres, né? A faixa etária no nosso estado, nessa região metropolitana de São Luís, chega a ser de uma faixa etária de 0 a 17 anos, houveram 2 casos. Um caso desse era um adolescente da Madre Deus, né? De 18 a 25 anos, 18%, 8 casos. E a gente vai aumentando, de 26 anos a 40, 19 casos, chega a 41%. De 41 anos a 60, 13 casos. E de 61 a 85, 3 casos. Então a gente pode levar em consideração que existe uma peculiaridade aqui, mas o que mais chama atenção nacionalmente é que vem aumentando o número de 15 a 25 anos, morrem mais pessoas jovens e adultos acima de 65 anos. Pois é, os idosos não estão imunes a esse processo não, né? Porque tem a questão da depressão e tem também outras doenças que nessa fase da vida acabam acontecendo. E a gente sabe que muitos desses idosos acabam, de certa forma, tendo perdas também, né? Perdas emocionais, perdas da sua sentimento de produtividade na sociedade. A sensação de inutilidade, vamos dizer assim, né? E muitas vezes são arrimo de família, então acabam o seu dinheiro, a sua força de
manuseio social acabam sendo destinados a outras pessoas mais jovens. Aí a gente pode dizer que a situação financeira também é outro agravante. Se a gente for olhar, tem muito agravante nessa história. Tem, é muito amplo, então o cuidado ele tem que ser muito bem feito, né? Tem que estar observando e chamar toda a comunidade para estar atento a essas condições. Você acredita que essas campanhas, como agora o Setembro Amarelo, de alguma forma, ela faz esse processo de conscientização? Quer dizer, que tudo existe, a gente sabe, né? A gente tinha vergonha de falar, tinha medo de falar, a imprensa não divulgava, mas a partir de campanhas como essa, a gente pode ter, vamos dizer, não sei se uma diminuição no número, mas pelo menos um sinal de alerta mais amarelo mesmo? Eu acredito que sim, se a gente for levar em consideração que nós estamos no mês de setembro. Então, a mídia, ontem teve um café com a mídia no Ministério Público, chamado pela Associação de Magistrados, junto com a Secretaria de Saúde e outros órgãos. Nós estamos em setembro, nós vamos ter o efeito do tema ainda no mês de outubro, novembro, dezembro. E dezembro é o maior índice, vamos assim colocar. Nós temos outras campanhas lá da saúde, como o Janeiro Branco. Então, que é da parte Janeiro Branco é sobre quê? É sobre a questão que entra também do cuidado em saúde mental, da qualidade de vida. Da saúde mental. Já é algo que chama atenção relacionado à necessidade do acompanhamento psicológico. Esse ano foi o ano que se trabalhou sobre depressão, pela Organização Mundial de Saúde. O dia de cuidado com a saúde foi esse tema. Então, são temas que de certa forma vão chamando a atenção e vão tornando esse fato, essas situações, algo que a sociedade acaba aceitando e discutindo. É isso, a gente tem que aprender a discutir sobre esses assuntos. Eles não podem ficar escondidos, guardadinhos são lá. tabus, como foi tabu a questão da sexualidade, o uso de droga. Então o suicídio também é um tabu que a gente precisa quebrar. Ok, então nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. É só um minuto e a gente volta logo. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o Setembro Amarelo, falando sobre esses números que de alguma forma assustam, tanto com tentativa quanto o próprio suicídio, né? Na verdade, o suicídio pode ser considerado um crime contra a pessoa? No Código Brasileiro a gente pode considerar que é um ato criminoso, sim. Ato criminoso, contudo, né? A pessoa não tem como cumprir, nem a pessoa que tentou e nem a que conseguiu. Cumprir a pena, né? Cumprir a pena. E de certa forma não é aplicada a pena. Ela já cumpriu a pena, viu? A pena, porque se a gente for levar em consideração, sim, a perda é muito grande. Por isso que a tentativa ela não é aplicada. Nem a tentativa, nem o suicídio são considerados crimes, né? Mas existe a indução? Existem sim. Se a gente for levar em consideração que as pessoas podem fornecer material para isso. O envenenamento, por exemplo, é um caso. Se a pessoa que vende, ela percebe que isso vai ser utilizado de mau uso, ou então as pessoas podem criar situações para que a outra cometa o suicídio, sim. A gente pode até levar em consideração o conceito religioso, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida. Nós somos criatura, não criador. Então, dentro do código, dentro da questão religiosa, é um tema que a gente tem que ter muita atenção, porque nós não podemos dar condições, dar meios para que a pessoa acabe com sua própria vida. É verdade. Dizem que quem quer se suicidar sempre acaba achando um jeito. Muitas vezes elas acabam procurando meios que elas consideram como algo que vai resolver de maneira significativa esse problema. Sim. Quem comete suicídio de alguma forma pelo que eu ouvi falar, eu sou leiga, tá? Eu tô só perguntando. Ela de alguma forma, ela tá punindo alguém, ela quer chamar a atenção de alguém, ou ela tá só se punindo mesmo? Ou existem todos os casos dentro desse leque? Olha, eu acredito que existem todos os casos nesse leque, porque existe a singularidade do indivíduo. Muitas das vezes as pessoas podem deixar uma carta, e essa carta dizer os motivos. Muitas das vezes a pessoa pode só tentar, numa briga conjugal, chamar a atenção de alguém. Às vezes a pessoa não conseguiu suportar a pressão emocional, a pressão de viver. Ela não encontrou, como eu encontrei, a questão da busca por novas alternativas.
nós temos que buscar novas alternativas de viver, para que a gente não, de certa forma, não fique com esse pensamento como a única solução. O senhor já trata desse assunto há um tempo, mas existem casos em que a pessoa tenta e de alguma forma ela consegue ser reabilitada completamente? Olha, eu acredito nisso. Eu vou lhe falar um exemplo que tem no Hospital Nina Rodrigues. Nós temos a psicóloga Ariadna. Ela atende uma média de 15 adolescentes de maneira individual e em grupo. Ela faz reuniões que, de certa forma, junto com esses adolescentes que são encaminhados pela psiquiatria, que funciona como um grupo de suporte, que falam sobre esses temas e falam da sua dificuldade. E elas encontram-se em meios, são pessoas que fazem automutilação. A gente tem um histórico aparecendo muito nas escolas de meninas que têm um estojo, têm algo e ficam se machucando, se ferindo. Então são pessoas que a gente acredita sim num bom trabalho realizado de suporte emocional, que essas pessoas podem dar continuidade sim nas suas vidas e falar, eu não digo cura, mas em tratamento e saber viver, né, em qualidade de vida. Mas aí já entra aquela outra coisa que a gente já falou antes, a percepção desses sintomas por quem está por perto, seja a família, seja a escola, aí a pessoa precisa desse, vamos dizer, desse app para achar um rumo, né? Precisa, por isso a importância da notificação. Isso. Por isso a importância da notificação e prestar atenção nos sinais, né? Então, assim, a comunidade toda, a família, os meios sociais, os atores sociais, escola, tem que estar atento a esses comportamentos fora do comum, fora do padrão, né? A gente sabe que as pessoas mudam de humor, de temperamento. Então, assim, é bom estar observando essas questões. A pessoa tem um isolamento social, tem que ser indicado e encaminhado para o profissional habilitado, no caso, o psicólogo, no caso, um serviço CAPES, um psiquiatra. A família, doutor Rui, ela também precisa de um suporte muito grande depois de uma tragédia dessa, né? Até porque o histórico familiar também contribui com o suicídio, né? Vamos assim colocar. Geneticamente, isso daí também conta. E as famílias acabam preferindo esconder os casos de suicídio que ocorreram na família, né? Tem famílias que acontecem vários? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estive conversando com minha mãe sobre o tema e ela comentou comigo que um tio-avô dela, tinha cometido suicídio. Eu não sabia desse fato, né? E eu perguntei por quê. Ele disse, não, ele era alcoolista e acabou cometendo suicídio. Então, assim, as pessoas acabam escondendo, parece um segredo. Parece segredo. Né? E esse segredo, vergonha, esse segredo, ele deve ser, de certa forma, trabalhado, rompido, para que a gente possa entrar nesse lar de maneira, claro, saudável, né? E de forma que valorize a vida. Então, é interessante a gente estar atento a esse papel social que todos nós temos, né? Se a gente for falar em causas, aqui a gente já citou várias, né? Depressão, drogas, alcoolismo, doenças, como a pessoa descobrir que é soro positivo na fase já de idoso, a pessoa ficar sabendo que tem uma doença degenerativa, não dores vai dar constantes, certo mesmo, deixa eu acabar logo com tudo, olha, né? Está tendo dores crônicas e aí vê que não tem mais, e às vezes pede até auxílio, acaba tentando contra a sua própria vida mesmo. Mas tem aqueles casos também em que a pessoa, quer dizer, por exemplo, aqui no serviço a gente pode ver aquela pessoa tão tranquila, tão calma, a gente não sabe o que ela está passando. E ela pode ser um suicida potencial, mesmo sem emitir esses sinais clássicos que a gente já falou? Pode sim. Como eu falei no início, até o caso que ocorreu ontem, por exemplo, quem sabe as pessoas não percebem, essas pessoas muitas vezes não passam pelos serviços de saúde. E nem quem está perto consegue perceber de jeito nenhum os dramas que a pessoa está vivendo. Com certeza. Até a gente vive muito de maneira automática hoje em dia, né? As pessoas, elas não conversam mais. É um prazer, por exemplo, estar tomando café hoje contigo aqui. Mas muitas pessoas não tomam café com suas famílias, com seus amigos. As pessoas conversam mais por WhatsApp, mandando foto, né? Por que a gente tem essa dificuldade de conversar hoje, hein? É tão fácil falar com um desconhecido aqui no celular, mas é difícil encarar o outro assim, né? Porque encarar é revelar-se, né? Encarar é falar de si, é estar com o outro. Isso hoje em dia a gente percebe que existe uma dificuldade. As pessoas não querem estar com as outras lado a lado. As pessoas conversam no WhatsApp e estão no mesmo ambiente, mas preferem conversar no WhatsApp. Isso daí é algo superficial
que atrapalha, de certa forma, as pessoas conviverem, terem um ato de amor, um ato de compreensão. E quando você não convive, quando você não olha para o outro, você não vai perceber sintoma nenhum. Exato. Ninguém manda pelo WhatsApp um sintoma do que está sentindo, Exato. né? A não ser E que nenhuma seja... foto revela isso, né? Às vezes mandam umas mensagens meio Subliminares, negativas e tal, assim. mas isso daí tem que ser algo que tem que ser observado. Por exemplo, em casa, as pessoas não almoçam, não jantam, não conversam, não perguntam como é que foi o dia na escola. As pessoas não têm um interesse. E esse desinteresse pelo outro acaba deixando de prestar atenção nos sinais e sintomas. Acho que eu não sou interessante para ninguém, então não vale a pena, né? Não é assim. Você tem que entender, as outras pessoas têm que entender que se ela pode ser interessante para essa pessoa com X, mas é interessante para o mundo todo que existe fora disso. Então é isso que a gente tem que valorizar, que a vida, as mudanças, elas não devem fazer com que a gente ache essa alternativa como a melhor. Existem outros meios, né? Então essas frases, como você citou, são frases que as pessoas têm que ter alguém que fique incentivando, motivando a ela encontrar outros caminhos. Para isso a gente precisa conhecer, Isso. para isso a gente precisa olhar. Então, venha sempre tomar café com a gente vai olhar aqui um no olho do outro. Ótimo, ótimo. Vai sempre se olhar que não tem WhatsApp para conversar, que a gente ou conversa muito ou a gente vai ficar aqui só olhando para o outro mesmo. Ou então come, né? E o café é maravilhoso, então fica tudo perfeito. Então tá, ou a gente conversa, a gente come. A gente está rindo, mas o assunto é delicado. E esse Setembro Amarelo é exatamente sobre isso, para chamar a atenção das pessoas. Olha no outro, vê o que ele está passando, vê os sinais, vê os sintomas. Vai ter sempre alguma pistazinha que a gente pode ver que tem alguma coisa de errado acontecendo. É só a gente querer olhar direitinho. Dr. Rui Cruz, muito obrigado por esse café da manhã comigo e por essa conversa, esses esclarecimentos. Eu que agradeço a atenção de todos. É bom lembrar que os serviços de saúde estão abertos para o atendimento e devem ser buscados para o acolhimento. Tanto o CAPES como o Hospital Nina Rodrigues, mas esse em caso de urgência e emergência. Ok, muito obrigado. Você já sabe, tudo isso que a gente conversou, se você quiser rever, fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV e nas nossas redes sociais. E até amanhã, 8h30 da manhã, quando eu vou estar esperando você aqui com mais informações e mais notícias. Tchau.